Salve, galera! Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite para quem está assistindo também de noite. Hoje a gente vai viajar um pouquinho do nosso Projecast, a gente vai falar um pouquinho sobre comércio exterior. E nada melhor do que meu amigo Vicente Baroni, mais conhecido como Baroni, né? Da Comex Logística Assessoria, para falar um pouquinho esse papo com a gente sobre o comércio exterior. E aí, se apresenta um pouquinho, Baroni, para a galera te conhecer. Vamos lá, como tu bem falou, meu nome é Vicente, sou CEO da Comex Logística Assessoria. A gente está aí há 21 anos nesse mercado aí, que é difícil, né? Principalmente no Brasil, uma empresa durar com qualidade, né? Sempre prestando atenção nos clientes, na qualidade das informações, né? No que realmente o cliente precisa, né? Acompanhando, né, o dia a dia do comércio internacional. Hoje em dia, com a globalização, cada dia o comércio internacional está mais ativo, né? Eu acho que tem que sim ter esse comércio internacional entre os países. A gente começou a falar sobre importação de verdade, exportação, né? Que a gente não falava muito nisso aqui no país. Né? Não tinha, era muito obscuro, né? Você falava o que a imprensa dizia, né? O que era cortado ali, né? Mas cresceu muito com a globalização, né? Com essas questões hoje com as mídias também, né? Isso facilitou bastante, né? Hoje é em tempo real, hoje acontece na China algum acordo, como aconteceu o acordo agora, está acontecendo um acordo aí do Mercosul com a Europa, né? União Europeia, né? União Europeia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É rápido, né? Então muito as informações rápido, são rápidas. O cara saiu, o ministro de lá saiu da mesa, o mundo todo já sabe o que foi, o que aconteceu, quais os projetos, né? E as discussões são rápidas. Isso tem um lado positivo. Sim. E também mas tudo tem um lado positivo. Sim, tudo tem um lado positivo, né? Depende do copo cheio, né? A visão do copo cheio, né? Isso é muito bom. Cara, quando a gente fala de comércio exterior, pra gente, assim, eu sou uma pessoa leiga, né? O que de fato é o comércio exterior e o que a gente tem a ver com o comércio exterior? O que o comércio exterior faz aqui no país mesmo? Por exemplo, o cara que está comprando um vinho, o cara que está comprando um refrigerante da Coca-Cola, o que isso tem a ver com o comércio exterior? Destrincha um pouquinho o comércio exterior pra gente dar uma olhadinha. O comércio exterior, que é o comércio internacional, né? Na verdade ele é importante porque é uma troca, né? Você tem a possibilidade de conhecer outras culturas sem sair do país. Né? Que é trazer outras culturas, trazer, por exemplo, vinho, como você mencionou aí, da Europa para cá. A gente tem um vinho aqui, mas você experimentar um vinho da França, uma geleia lá da França, uma massa da Itália, sem precisar sair daqui. Então... por exemplo, o que a gente vê no mercado hoje não é uma coisa tão simples, né? Que a gente já tem acesso a isso no mercado, mas para esse produto chegar até a gente, acontece... Tem os bastidores. Tem os bastidores, né? E aí o comércio internacional, na verdade, ele é bom para os países, até para a economia, né? É o que movimenta a economia. Ela precisa do comércio internacional. Os países hoje identificaram, ao longo dos anos, que essa troca, fundamental, né, mesmo, é fundamental para a economia. Ela movimenta, né? Ela fomenta a economia, né? E aí, sim, tem muitos produtos. Hoje a gente conta praticamente tudo, do mundo todo, nas prateleiras aí de mercados ou de lojas, né? Só que tem uma legislação por trás disso, tem um órgão anuente, né, que ele aprova dependendo da mercadoria, dependendo da condição, dependendo da forma. Ele é muito amplo. O que é legal do comércio internacional, que eu acho que é apaixonante, é porque ele não é único. Né? Ele tem... Você não sabe tudo sempre. Sabe? Acho como tudo na vida, né? Mas tá sempre... Primeiro, a direção está sempre mudando. Sim. Né? Sistema, a gente está passando agora, está entrando um sistema aí que está sendo construído em 2014, que é o do INPE, né? Que é um sistema que vai revolucionar, né, a importação no mundo todo, porque é um sistema que vai igualar a liberação da Europa, mas é um sistema que eu vejo que ele é revolucionário para o comércio internacional. E o Brasil saiu muito na frente disso. Está sendo construído ao longo de 10 anos, desde 2014, vai fazer 12 anos esse ano, está com a perspectiva de finalizar, está em transição, né? Então vai facilitar o comércio internacional, vai funilar as operações no sentido de preço, de qualidade, de liberação rápida, né? Sim. O que dita muito o preço das coisas... A gente fala muito sobre imposto aqui no país, né? Então, o que dita muito o preço... Vou falar
de um carro, por exemplo. É a parte dos impostos que o país sanciona, enfim. A parte da liberação que você fala de legislação e tudo isso, é facilitar essa movimentação de imposto ou somente facilitar a entrada do produto aqui no país? Não, a liberação ela é fundamental, inclusive para o custo ser menor. Sim. Que quanto mais rápido você liberar a mercadoria, seja ela qual for, menor o custo portuário você tem. Porque se a mercadoria está dentro do porto, você paga um custo ainda paga um custo. Você tem uma armazenagem aí num período estipulado para cada terminal, de 5 dias, 10 dias, dependendo do estado, do porto. E aí quanto mais tempo você ficar lá dentro, mais tempo você vai pagar essa armazenagem. Sim. Então, quanto mais rápido você tirar e com mais qualidade de informações, você tem que ter conhecimento da legislação, você tem que ter conhecimento do produto que você está trazendo, conhecimento da condição que você pode trazer. Isso tudo é importante, né? São partes fundamentais da operação. Sim. Porque se você vai trazer, eu vou trazer um carro de lá, e bota dentro do container e vem para cá. E chegar aqui, eu vou lá pegar o carro. Não é... As pessoas acham, muitos importadores chegam lá e falam assim, minha mercadoria chegou, posso lá buscar? Não, calma aí, pô. Eu tenho que fazer tem um órgão anuente, eu tenho que pagar os impostos, tem uma padronização que é um canal da Receita que o sistema vai analisar. Eu tenho toda a liberação, depois tem um armazém, tem um terminal, tem a companhia, para liberar as descargas. Eu tenho que ver se a mercadoria está correto. Então, assim, a mercadoria, quando ela chega no porto, por mais que você comprou ela ainda não é sua. Não é sua. Ela ainda é do exportador. Entendeu? Ela vem como responsável, sim, tá? Porque tem que ter um responsável. Ela pode vir para o Brasil aleatório. Sim. Tem que ter ligado a um responsável, que é o concessionário da carga. Mas ele só é, na verdade, dono da carga a partir do momento que nacionaliza a carga e que a Receita determinar, né, que a carga está ok, que você pagou os impostos corretos, que a mercadoria realmente é aquilo que você declarou, que as declarações estão todas ok. A partir desse momento, a carga é nacionalizada. Sim. E aí ela sim é sua. Então, quando eu vou no mercado, compro um vinho espanhol, esse vinho passou por vários processos até chegar à minha mesa. Até porque ela tem um produto que é alimento, considerado como alimento. Então ela tem que ter um órgão anuente para que ateste que aquela mercadoria está apta para consumo. Sim. Né? Então hoje o Ministério da Agricultura que é o responsável por liberar o vinho. Então quando chega o vinho aqui no Brasil, a gente tem as certificações lá de fora, que é exigida pela legislação brasileira. E aí tem as análises que são feitas. E quando chega no Brasil, a gente tem que passar por essa análise da agricultura. Então, por exemplo, hoje um vinho se trouxe da Espanha, você falou. Se for a primeira vez trazer ao Brasil, a gente tem que fazer uma coleta de amostra para mandar para a análise do laboratório, para saber se o laboratório vai fazer os parâmetros estão corretos. E é só a partir daquele momento você pode comercializar a mercadoria. E aí você tem que ter o pagamento dos impostos para poder fazer a nacionalização da mercadoria. Então tem um órgão anuente. Cada tipo de produto, dependendo da tua condição dele, você tem um órgão anuente e um setor responsável. É muita burocracia também que tem por trás disso, né? E pelo que eu entendo do que você faz, é realmente desmistificar um pouquinho essa burocracia e deixar um pouco mais fácil até para a gente entender mesmo, né? Mas assim, o que você falou, acho que do exemplo do vinho é muito, muito importante, né? Por exemplo, o Brasil, entre aspas, não pode deixar chegar um produto que não esteja apto a consumo. Sim. Por isso que existem esses órgãos anuentes e tudo isso. Falando de produto comestível, produto de alimentício, né? Então, a gente às vezes vê tanta burocracia e critica, mas também tem um porquê de cada uma dessas. Lógico, tem uma segurança alimentar, né? Sim. Tem que ter não pode também chegar qualquer... Até porque acontece, não só o alimento, como outros produtos que não precisam de condição sanitária, tem uma defesa nacional também do produto nacional, né? Não pode chegar de qualquer jeito. Porque muitas vezes... Como é que você protege a indústria nacional? Sim. Então a gente também tem que ter o cuidado, né, na parte da importação para não acabar de vez com a parte da indústria nacional mesmo. Lógico, né? Não pode impactar na indústria nacional. Tem que andar, tem que lado andar a lado, né? Isso aí, entendeu? Equivalentes ali, tem que andar juntas. Acho que uma precisa da outra, uma fomenta a outra, né? Com certeza. Então. E me fala, como é que começou essa história, assim? Como é que você chegou à parte de se tornar um cara que
que é o cara que traz o vinho pro Brasil, que traz o vinho pro Rio de Janeiro. A gente tá, na verdade, na um monte parte... de coisa. Não, muitas coisas, mas o vinho em si é uma Cara, delas. na verdade, eu queria seguir carreira militar. Cara, essa resposta eu já não imaginava, né? Na verdade, eu não tinha nada a ver com isso. Mas aí eu acabei sobrando, né? E eu tinha um tio que trabalhava na Receita Federal e aí conhecia um despachante. E aí eu tava procurando emprego, aí eu fui trabalhar como boy. Caraca. Naquela época tinha boy, né? Sim. Só levava documento para os caras, para os despachantes que iam. E eu fazia, na verdade, eu estudava e fazia um curso de programador. E aí a minha segunda opção era ser programador, montar uma loja de computador. Só que eu sempre fui muito nos 220, eu sou muito acelerado. E aí, quando eu ia levar os documentos para o despachante, né, lá do escritório, às vezes muitas vezes eu ficava esperando. E eu não aguentava ficar esperando. Então, o que eu fazia? Eu ia fazia o serviço. Não é que tinha. Já acelerava, né? Eu já tinha visto 2 vezes eles fazerem, que às vezes ele pegava o documento comigo, ia lá, e entrava na repartição, ou então falava com o fiscal. E aí eu comecei a fazer. E aí meu patrão tirou do boy e eu comecei a ajudar. E aí eu fui crescendo, cara. E aí quando eu falei para ele que ia sair, ele chegou para mim e fez a pergunta assim: quantos computadores tu vai vender? Eu falei, sei lá, tá começando agora, sei lá, acho que uns 10 no mês. Ele, quantas declarações de importação tu vai fazer no dia? Eu falei, eu faço 20. Então tu vai querer ser quem? E aí eu escolhi o comércio. E aí escolhi o comércio exterior, fui funcionário por 11 anos. E aí em 2004 eu resolvi... Eu tinha alguns clientes, porque o que acontece? Eu já tomava conta do escritório, já dominava todas as partes, né? E aí eu tinha alguns clientes que falavam assim: por que tu não monta o teu escritório? Vai tomar conta própria. Mas aí, assim, é um passo muito grande, né? E aí eu resolvi. Aí, na verdade, eu recebi uma proposta de um escritório grande de São Paulo, que estava vindo para o Rio, para tomar conta do escritório. Sim. E aí foi a hora que eu tinha que decidir. Continuo ali, porque ali eu não ia, onde eu trabalhava, eu só ia chegar naquilo ali, não ia passar daquilo. Conseguia mais crescer, né? Ou ia para um escritório lá que eu ia ser um pouco melhor, mas ia ser só mais um também, ou eu arriscava montar e aí eu montei meu negócio. Entendeu? E aí, comecei com funcionário, daqui a pouco com 2, daqui a pouco com 4. Hoje eu tenho 12 pessoas, colaboradores comigo, né? Cara, que legal. E aí 21 anos de história. 21 anos de história, E aí a gente vai, e aí você vai agregando conhecimento, né? Sim. Porque com certeza. Não é mil maravilhas também. Toda hora acontece um problema. Nada no mundo é mil maravilhas. Entendeu? E aí você, no decorrer do processo, às vezes você encontra um fiscal que está de mau humor, e aí o cara faz os questionamentos, faz Agora, há pouco tempo, teve um processo que o fiscal indeferiu dizendo que estava errado. Aí tu tem que ir lá e provar para ele que você está certo. E aí tudo certo, mostrar. Né? Não, tanto que ele mandou, então me explica. Aí eu expliquei, e aí ontem ele deferiu, voltou, ele cancelou o indeferimento anterior e fez a liberação. Mas enquanto isso, a mercadoria ficou lá. Fica lá. E às vezes você pega um cliente que não entende, né? Sim. Então você tem que ter... Tem que ter esse jogo de cintura, né? E tem que ter conhecimento. Sem conhecimento, não adianta. Eu costumo dizer o seguinte: todo despachante vai desembaraçar carga. Entendeu? Porque tu vai lá e volta, vai lá e volta. O que vai diferenciar de um profissional para o outro é o conhecimento e a velocidade que você vai tirar. Isso é fundamental, né? Quando a gente fala, além do custo da carga lá, tempo hoje é dinheiro, né? Sim. Então, e assim, o dinheiro não é seu, cara, é do cliente. E normalmente o cara que chega até você para ele trazer uma mercadoria, ele é um cara que está trazendo um vinho, não. É um cara que está trazendo uma carga, normalmente para vender o mercado, que seja... Acredito que seja assim. Sim. Então, ele, além de tudo, depende daquilo para colocar o negócio do cara para vender, né? Então, assim, dele, quanto mais está parado, mais dinheiro ele está perdendo também, né? Sim. Ele tem uma projeção. E aí ele vai... Isso tudo entra no custo, né? Sim. E aí ele não vai absorver. Se ele absorver, vai ter prejuízo. Sim. Então ele vai acabar botando no custo da mercadoria. E se ele botar no custo da mercadoria, chega mais caro. A dificuldade perde, né, com o concorrente dele, que às vezes tem um custo menor. Que conseguiu talvez um despachante que acelerou mais o processo, lógico, né? Tem inúmeros.
né? Você tem que ter uma qualidade, entendeu, de conhecimento, você tem que saber o que você está fazendo. Eu acho que a gente não pode prometer o que a gente não sabe, Claro. o que a gente não vai fazer. Tem segmentos que você às vezes não domina, e você tem que, entendeu, chegar e ser bem claro para o cliente, ó, isso aqui não domino, isso aqui não prefiro não fazer. Né? Porque quando a gente fala de importação, a gente está falando de qualquer tipo de produto hoje em dia que a gente conhece, qualquer né? coisa, entendeu? Desde o palito até o avião. Então, uma caneca, uma Qualquer mesa, coisa, enfim, cara. qualquer Hoje, coisa, né? Qualquer coisa se importa. Né? É caneta, é tampa, E realmente pote. é muito mais barato importar hoje do que comprar, às vezes, dentro do país? Tem muito produto que sim. A grande maioria dos produtos sim. Até com a carga tributária. Né? Mesmo Então, com a parte de imposto, mesmo com a parte da de carga, imposto, fica mais barato importar. A maioria dos produtos, sim. E assim, tem alguns produtos que têm uma qualidade maior do que o produto nacional, né? Porque às vezes, dependendo do produto, o produto nacional, às vezes a indústria ali não tem uma qualidade maior, não tem uma preocupação com aquele tipo de produto que às vezes um outro país lá fora tenha. Sem falar de alguns produtos que a gente só encontra lá fora. Então, às vezes, a gente está falando de mais qualidade e mais qualidade, mais confiança e ainda mais preço. Hoje ainda, porque tem muito produto que... Não que o Brasil não tenha qualidade. Não, eu entendi o que você falou, né? Mas a gente consegue encontrar lá, às vezes, um produto com menor preço, com uma qualidade maior, porque a carga tributária lá é muito menor. Então, assim, se a gente fosse desenhar hoje, Baroni, qual é o processo do produto para ele chegar até a prateleira do mercado? Como é que seria? Por exemplo, o cara vai, compra, vamos falar um produto da China, que seja. Ele compra um produto. E qual é o desenho que ele faz até chegar? E aí, qual é a sua atuação nisso, para poder realmente trazer o produto para dentro do mercado? Então, vamos falar de um produto aí, de um alimento, que é onde a gente hoje está maior focado, né? Sim. Porque tem vários produtos, vários procedimentos. Mas o inicial é o importador. Vou falar aqui uma massa de macarrão, para a gente sair Então, o importador, ele vai fazer contato lá com a indústria, né, do macarrão, da massa, lá por exemplo, provavelmente vai ser da Itália, né? Vai fazer a negociação, vai testar os produtos dele, geralmente manda, quando ele não conhece o produto, de uma feira, porque existem várias feiras, né, hoje em dia. Essas feiras tecnológicas também, feira de alimentos. Feira de alimentos, vai ter uma agora, acho que em março, abril. Quando tem que já conhece o produto, geralmente o produtor manda uma amostra para cá, ele gosta do produto, ele faz a negociação com o exportador, fornecedor, né? Quando ele faz a compra, e aí tem um fechamento de câmbio. Sim. Você não pode esquecer que você tem que pagar lá fora através de câmbio. Muitas pessoas, às vezes, vai lá e faz uma transferência lá para fora. Ou então, passa o seu cartão de crédito. Na importação, você não pode fazer isso. Você tem que ter um contrato de câmbio. Que você paga com a moeda do local, né? A moeda local. Você converte, deu para a moeda. Ele vendeu lá em euro. Na Europa, na Itália, ele vai vender em euro. Você não pode comprar com real. Você vai converter, entendeu, em euro, vai procurar um corretor de câmbio. Se tiver uma conta num banco, um Itaú, na Vida, ou um banco qualquer, o setor de corretagem vai dizer que você quer remeter lá para fora, deu para aquela fatura comercial, é emitida uma fatura pro forma para pagamento, né? Que é uma pré-venda, para poder fazer o pagamento lá fora. E aí você vai lá no banco, vai apresentar a fatura, vai fazer a transferência para fora. Uma vez feita a transferência, tudo ok, entra em produção, produto, lógico, tudo é acordado entre você e aí depois é emitido, é preparada a mercadoria, tem que ser feita a rotulagem em nome do importador, que vai trazer a mercadoria. É importante as pessoas saberem que a rotulagem tem que ser em português. Tá? Tem que ter as informações todas, tem que ter informação nutricional, informações exigidas pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, o órgão que for. E aí ele vai embarcar a mercadoria. Quando ele embarcar a mercadoria, aí ele vai emitir a fatura definitiva, vai emitir o PEC-NIS, vai emitir o certificado de análise, dependendo do produto, são alguns parâmetros. Dependendo do país, vai emitir o certificado de origem, para testar a origem do mercado, e é emitido o conhecimento de embarque. A partir desse momento aí, a mercadoria, aí acontece. Geralmente, o importador ele pega essa mercadoria, essa documentação toda, espera chegar o navio, e quando chega, ele entrega ao profissional despachante lá ao escritório os documentos para quê? Para que ele inicie o processo.
Na Comex a gente faz diferente. Ao longo dos anos eu vi que isso era um problema. Porque eu só passava a ter contato com os documentos quando? Quando chegava a mercadoria. Porque quando me entregava a documentação. E muitas vezes a documentação estava emitida errada. Sim. E aí manda lá para fora para acertar, Demora um devolver, tempo. e o mercadoria está parando no porto pagando armazenagem. Então hoje eu entro na operação quando ele compra lá fora. Na missão dos Então documentos. você já entra já na operação a partir do cara Já comprou. Ele comprou. Quando entra o comércio da emissão, que fechou o câmbio. Que aí não Eu tem já margem entro. muita para erro, né? Não tem. Aí ele vai mandar. Aí eu peço o que eu peço? Eu peço para o fornecedor me mandar a documentação, um draft da documentação, antes da emissão. Eu faço a conferência documental toda, pertinente à legislação, por isso que tem que ter um conhecimento Sim. da legislação, do que você precisa. Eu aprovo tudo, a partir desse momento que ele me manda os documentos originais. Então por isso que você tem velocidade demais para poder Porque quando tirar chega, a carga quando chega. Né? Esses produtos, por exemplo, deu massa, produtos tem Anvisa, azeitona, a maioria dos produtos, chocolate. A maioria dos produtos, quando chega aqui, já tem a aprovação da Anvisa para nacionalizar. Eu já Então é chego, rápido, né? É muito rápido. Isso, rápido, isso, muito rápido. isso é interessante. Esse é o né? diferencial que a gente faz. Entrar mesmo no começo do processo. Isso aí. Quanto mais cedo você entrar, mais domínio tem, porque acontece. Se errar lá na frente, ele não vai dizer que a documentação estava errada. Ele vai dizer Sim. que, tu demorou pra caramba pra tirar a mercadoria. E pra gente também é mais fácil. Sim. Né? Também porque já se prepara para qualquer tipo de erro. Eu né? não vou ter que analisar a documentação quando chegar, porque eu não posso analisar antes e indicar lá para o fornecedor, ó, essa fatura aqui você botou o valor errado. Ó, essa quantidade aqui você esqueceu de alterar. Ó, esse certificado aqui está com parâmetro incorreto. Ó, essa rotulagem aqui não está em português. Se chegar, a gente vai ter problema. Sim. Né? Então, você identificar o problema antes. Que eu acho que é o grande negócio do comércio internacional. É você identificar o processo antes. Enquanto a carga está No caminho. em tramitação, você identificou. Sim. E aí você vai lá e resolve, pede para acertar a documentação. Você tem tempo hábil para fazer isso. Mas eu acho que tudo isso que você falou, a palavra fundamental é conhecimento, né? Conhecimento, entendeu? 21 anos já devem ter tido Conheci alguma coisa pelo menos. milhares e milhares de vezes, nessa né? batalha. Então, isso é interessante, Baroni. Eu acho que quando a gente fala... Eu gosto muito de trazer insights aqui para empresas, empresários, profissionais, mesmo que atuam na área mesmo de gestão, de tudo isso, que por mais que a gente vá conhecendo um nicho diferente de mercado, a organização, a performance tem que ser sempre a mesma, né? A gente tem que ter um nível de conhecimento muito grande. Isso a gente perdeu, parece que um pouco, né? Eu acho que as gerações, elas antigamente, elas não tinham acesso ao conhecimento, mas elas tinham muito esforço. Sim. Eu acho que hoje a gente tem muito acesso ao conhecimento e pouco esforço. Então a gente às vezes vê situações que o cara talvez na ponta da língua conseguiria um acesso rápido a conhecer qualquer tipo de mercadoria ou qualquer tipo de negócio, mas ele parece não ter mais tanta força de vontade, né? Isso mudou muito, acho que na mentalidade das pessoas, né? Sim. Eu acho que a juventude, essa nova geração aí, ela costumo falar que ela está muito preguiçosa, né? Eu concordo. Porque é mediatismo. Então acontece, a tecnologia, eu acho que a tecnologia ela tem que facilitar o seu trabalho, Sim. não fazer o seu trabalho. Cara, isso que você falou é fundamental. Sabe? Eu acho que essa é a diferença que as pessoas não estão entendendo. Eu lá no meu... Assim, dentro do escritório a gente tem pessoas, né? E aí tem algumas funções, por exemplo, tem as funções das pessoas que fazem análise da documentação, que é os analistas, que eles têm que entender da legislação para fazer. Sim. E tem as pessoas que elas fazem lá a declaração, de fato, que é só preenchimento. Mas eu ensino a eles que lá na Comex não pode ter só um digitador. Todos têm que entender. Não é porque ele vai aprovar um documento, ele só vai digitar, que ele não tem que ter esse conhecimento. Para mim, eu acho que ele é obrigação de ter o conhecimento. Até porque, às vezes, na parte da digitação, ele pode, às vezes, analisar um erro já no primeiro processo, né? Do outro, a gente passa para o cara... Porque, vou te falar, primeiro que é o seguinte, entendeu? Que cada mercadoria tem a sua particularidade. Sim. Ele é muito amplo, isso que eu falei contigo, entendeu? O que me apaixonei pelo comércio exterior é justamente isso.
nunca é a mesma coisa. Não tem mesmice mais. Né? Entrou ano passado uma funcionária lá, que é uma analista nossa lá, e ela falou para mim assim, mas qual é o padrão? Não tem padrão. O padrão é você analisar o momento. Legal. Entendeu? Então você tem que eu acho que você tem que analisar as coisas, sabe? Então tem hora que o órgão anuente do mapa, ele no vinho, por exemplo, ele está mais delicado, está mais demorado o processo, está mais complicado lá a fiscalização. Sim. Aí você tem atenção a mais nesse processo, entendeu? Fazer com mais antecedência ainda, procurar, entendeu? Acertar mais ainda o processo, a tomar conta desse processo ali com a fiscalização, pedir. Sim. Às vezes a Anvisa que está demorando um pouco mais, então esse é o processo que tem que ter uma atenção maior, né? Às vezes está mudando a legislação, é você entender, você ler a legislação que está mudando, o que realmente está mudando, o que aquilo vai impactar no processo, como você vai absorver aquilo, entendeu? Como fato gerador de bonificação para o cliente. Dar opções para ele. Olha só, sim, você está com a mercadoria aqui. Tu vai tirar a mercadoria agora? Não, agora eu não vou tirar. Então aqui você vai pagar R$20 mil de armazenagem. Vamos jogar para o CLI aqui, que aqui entendeu? Você vai ter uma extensão de período, um valor menor, e a tua mercadoria está esperando você ter o recurso. Sim. Analisar. Às vezes, nessa jogada, você consegue ainda gerar um desconto, né? Sim. Você não onera, tentar não onerar o produto, cara. Sim. É saber entender isto. Por que acontece? A gente não é só o cara que vai lá e que leva... Assina o papel, né? Levou o documento, entregou o fiscal e depois assina aqui que recebeu. Não. Nós somos analistas, né? A profissão de despachante aduaneiro, ela ficou muito escassa aí, ficou muito leiloada aí por alguns clientes e alguns profissionais de um tempo atrás que se venderam por R$50. Sim, a gente vê muito isso. Eu acho que como tem em todos os lugares, né? Na minha área tem muito também. Entendeu? Eu acho que não, acho que a gente é uma parte tão importante quanto. Sim. Tanto que a Receita, durante um tempo, quis acabar com o despachante aduaneiro, dar a opção para a pessoa fazer fizesse direto. Não consegue. Sim. Porque o conhecimento tem que ter um conhecimento muito amplo, tem que saber dos processos. Sabe? Não é você pegar lá fora, botar um macarrão debaixo do braço e vir embora. Não vai, cara. Pega lá o salame, bota debaixo do braço e vem, para tu ver se vai chegar. Não é assim. Então, tem que se valorizar. Eu acho que o profissional tem que se valorizar. E o comércio internacional hoje, ele vem crescendo. Tem numa crescente. Eu acho que isso vem melhorando. Né? Essas gerações da minha geração, ela vem entendendo isso, né? E aí tem uma nova geração que você falou, que é de sistema, cara. Não, mas é o que você falou, né? Por exemplo, a gente tem muito hoje, a gente tá na moda de falar da IA, né? Eu uso muito a IA, mas é o que você falou. Ela tem seu facilitador. Eu entendi que a IA ela não vai trabalhar por mim. Sim. Até porque quem pensa assim, o cara vai perder o emprego. Porque se a IA trabalhar pela gente, acabou. Não vai ter mais videomaker, não tem mais nada, não tem mais despachante. Então, assim, ela tem que ser realmente uma facilitadora. Essa visão eu concordo plenamente com você, né? E quando a gente fala de facilitador e despachante, eles entram na mesma frase, né? Porque você realmente é um facilitador do que você faz, né? E assim, cara, a gente trazendo isso um pouquinho pro mundo real, tirando um pouco da parte de comércio e tudo isso, qual a importância que você dá em ter uma pessoa facilitando o teu processo de compra ou o teu processo? Por exemplo, eu sou videomaker, eu faço vídeo, mas eu tenho que captar a imagem, tenho que editar a imagem e tenho que entregar o material pronto. Quando eu tenho uma pessoa que faz um desses processos ou que agiliza o meu processo, para mim isso é muito bom. Quando a gente está falando de mercado exterior, de compra no mercado, né, de quanto tempo a gente está falando realmente, mais ou menos, uma média, você consegue, às vezes, acelerar o processo do cara que está precisando daquela mercadoria? Depende do produto que vai vir, né? Mas, geralmente, a ideia é que se tire o mais rápido possível. Sim. Um produto normal, você tem que tirar no primeiro período, que é 5 dias. Em uma semana tem que tirar. Sim. Salvo... E essa primeira semana já está mais ou menos no valor que ele já acordou, né?
Não, é um valor que é aquelas despesas portuárias, sim. Né, que tem. Aí passou disso, o cara paga mais Começa a imposto. pagar, começa a cada vez dobrar. Então, se ele tem naqueles primeiros 5 dias R$10 mil, nos próximos 5 dias é mais 10 mil. Depois Sim. mais 10, depois mais então, 10. por isso que precisa... Por isso que tirar. Quanto mais tempo ficar, tem que ter. E assim, é o que você falou. Se você tiver uma pessoa para fazer, então acontece. A importação de uma empresa, ela tem lá o setor de importação, que é o cara que faz a compra, o cara que tem lá, o cara que vai fazer o câmbio, fechar o câmbio, que vai negociar, que vai acompanhar a chegada. Mas se ele também tiver que sair dali para ir para o porto fazer a liberação, tá perdendo tempo aqui ou também. ele senta ali no escritório dele fazendo, ou ele vai. Então o teu trabalho é um trabalho de campo mesmo, né? É, o trabalho... E assim, é um trabalho profissional. É nacionalizar. É igual o seguinte, você tem um processo na justiça, se tu não vai resolver se tu tiver um advogado. Com certeza. Né? Acho que é uma... Então não tem. Agora a importação, você até resolve lá, né? Mas demora, demora, processo, vai demora. Você não tem um conhecimento, não tem uns caminhos, né, para poder fazer, se fizer um procedimento assim, se você fizer a pressão dessa forma, se der entrada nesse sistema, é muito mais fácil, vai tramitar mais rápido, é saber. Aí você traz uma massa, vou dar um exemplo. Aí o cara que não conhece, aí eu entro com o processo na Anvisa, o Ministério da Saúde, que aqui é um órgão doente. Aí o cara fala assim, não, deve ser agricultura. Aí entra com o processo na agricultura. A agricultura vai liberar nunca, e vai ficar lá. Sim. Se ele não for lá então, e ver, além de tudo, liberou. você tem que saber exatamente aonde você tem que entrar. Você tem que saber qual é o órgão, Sim. a legislação pertinente naquele processo. Sabe? O Vinci tem que saber que é um órgão doente, é o Ministério da Cultura. E aí, se trazer um equipamento que tem um controle do Inmetro, o órgão doente é o Inmetro. Né? A gente tem particularidades diferentes de cada país, por exemplo. Um produto que vem da China, ele é mais fácil de passar, um produto que vem dos Estados Unidos é mais fácil. Não. Enfim, não. Dependente. Chega aqui... O que muda entre países hoje é a carga tributária. Por causa do Mercosul, a gente tem a alíquota zero. Sim. Agora, não. Dentro do Mercosul, a gente tem uma redução de imposto, né, que você fala. Sim, sim. A alíquota de imposto de exportação é zero dentro do Mercosul, né? Então, o que você falou no começo, essa assinatura da União Europeia com o Mercosul é justamente trazer essa alíquota zero para os produtos europeus também? Justamente deu trazer isso aí, fazer esse acordo, deu aí para alguns produtos trazer alíquota zero. E não são para todos os produtos, não, não. Aí eles vão fazer a listagem, foi feito, assinado o acordo outro dos países, mas ainda vai para o parlamento europeu para aprovar ou não, porque mexe com a economia deles também. Sim. Mexe com a economia deles e com a nossa também. Mexe com todo mundo. Porque aí você está facilitando a importação, sim, isso que você... Sim, isso aí. E aí impacta no produto nacional. Então, se você tem um governo conservador de que vai valorizar o produto nacional e não dá valor à importação... Ele sobe a alíquota. Pô, ele vai ter problema, entendeu? Sim. Porque... E aí acontece. Agora, se você tem um país que é mais comercial, que quer realmente livre comércio, para ele tá ótimo. Eu escutei muito essa palavra livre comércio, né? Ainda mais nas eleições e tudo isso, mas eu nunca entendi de fato essa expressão, né? É realmente você abaixar os impostos, né? Botar essa alíquota zero para poder gerar essa troca, né? Que você falou. Você facilitar a troca, porque facilitar. acontece. Isso não só para importar, mas para exportar também. É isso que eu ia falar. Porque as pessoas falam, mas aí na importação vai estar. Mas não, mas a gente vai ganhar também. Porque acontece? Porque para lá também a alíquota vai estar. A alíquota é bilateral. Quando é feito o acordo, sempre é bilateral, sempre bilateral. Então, se eu for para aí é zero, se você vir para cá é zero. Então a gente está falando que a gente pode comprar o produto deles com um preço melhor de imposto, mas também eles vão comprar um produto nosso do nosso país, né? Então a gente está falando de uma roda realmente que gira, né? Que é por isso que tem os acordos, que é justamente porque acontece. Nesse acordo, onde eu facilito ele vender para mim, mas eu vendo o meu produto. Sim. Né? Eu facilito a venda do meu produto. Porque se meu produto hoje é 10 aqui, lá na França ele vai comprar por 10? Não, ele vai comprar por 10, mas vai custar para ele, ele acaba tributário 20. Se eu tiver uma alíquota zero, entendeu? E aí eu vender a 10, vai chegar lá a 10. Então, mas o produto dele também vai chegar para a gente a 10. Vai chegar, teoria, então é uma troca, é um livre comércio, tem que ter. Sim. Eu acho que é importante. E por que demorou? A gente está falando que demorou 25 anos mais ou menos para esse acordo sair. Dizem 26 agora. Por que demorou tanto tempo assim? Se na teoria é algo... É os governos, entendeu? Que dificultam essa questão. Cada governo que entra, às vezes, é uma conversa todo diferente. Governo entra, isso aí, entendeu? Porque acontece,
Não adianta só um país dizer. Por isso tem que ser pelo parlamento. É uma comunidade. Então todos têm que concordar. Ou pelo menos a grande maioria, dependendo do acordo ali. Sim. Então não adianta um ter intenção de fazer e mudar. As pessoas que criticam um pouco do comércio exterior, esse comércio internacional, elas criticam falando que precisa se melhorar o comércio interno do país. O que de fato, você com todo o teu conhecimento, você consegue entender que o comércio internacional não atrapalha tanto o comércio do país se eles estiverem andando junto? O que é que faz isso, que faz o comércio do país, o comércio interno, andar junto com o comércio externo? Qual é o grande diferencial que você acha? Eu acho que isso tem que melhorar. O que acontece? Se você tem um produto teu, nacional, você tem uma indústria de caneca, e aí você vende lá, você faz de qualquer jeito, consegue vender. Se chega uma caneca lá de fora com valor melhor, com mais qualidade, ela te força a melhorar o teu produto. Isso é bom. Então, eu acho que as pessoas... porque... Primeiro que as pessoas, quando falam que é importado, nem sempre... A gente tem muito produto nacional com qualidade. Sim. Não é também, assim... Tudo importado é qualidade. Não. A gente tem muito produto com qualidade. Né? Mas isso... Porque ao longo do tempo, as indústrias também entenderam que ela tem que fazer um produto de qualidade. Você acha, na verdade, que faz, então, gera uma melhora dentro do comércio interno também? E aí só que as pessoas falam, importação, porque é importado. Não, tem muito produto aqui nacional muito bom. Tanto que a gente fala assim, vai no mercado e fala assim, vou comprar porque é produto de exportação. Por quê? Porque o cara entendeu que lá fora é mais gente do que a gente. E aí o que ele faz? Ele faz um produto com mais qualidade para lá para fora. Sim. Né? Então, às vezes as próprias empresas fazem um produto melhor para fora e um produto inferior aqui. Então, quando você traz a importação para cá com produto de qualidade, com preço menor, você obriga ele aqui também, porque senão ninguém vai comprar aqui. Sim. Então é manter essa régua sempre alta. Eu acho que tem que andar junto. Eu acho que as pessoas têm que entender isso. Assim, eu acho que hoje já não dá mais para não olhar para o comércio internacional, né? Acho que tudo que a gente vê, a gente está vendo, e assim, falando um pouquinho agora de um pouco da parte do varejo, né? A gente está vendo e da nossa área também do marketing, né? A gente está vendo uma crescente absurda aí no TikTok, né? Dentro do TikTok Shop, que são produtos com preço assim que antigamente eram inimagináveis, né? E isso tudo oriundo do mercado internacional. Como é que você vê essa mudança de padrão assim, na própria no comércio mesmo? Não só na parte de vender o atacado, né? Mas vender o comércio varejo também, mas com preços que são difíceis até de combater. Como é que você vê essa mudança de cenário assim, hoje no país? Eu acho que isso tem que ter um controle maior, né, na meu ver, né? Eu acho que porque são produtos que chegam às vezes sem nenhum tipo de controle, né? Porque acontece, não tem como você trazer uma caneca lá de fora ou você vender aqui no Brasil a um preço, trazer, daqui a pouco o cara vende 1/3 do teu preço, porque vendeu na Shopee, alguma coisa tá errada ali. A gente tem que ter um controle da origem daquele produto. Sim. Né? Tem que saber como aquele produto chegou naquele preço ali. Se ninguém consegue, só ele consegue... Eu acho que tem que ter uma atenção maior nesse. Para quem compra no varejo ali é ótimo, né? Com certeza. Mas, por exemplo, assim, quando a gente fala da parte do comércio, vou voltar para a área do vinho, assim, que eu acho que eu entendo, visualizo melhor. Você está falando com empresas que são empresas que trabalham com legislação lá na Europa, que seja. Trabalham com fiscalização, trabalham com tudo correto, né? Então essas empresas, elas têm, claro, um custo também um pouco maior. É tributária. E aí um produto que chega para o país também com validação da Anvisa, com validação... Certificação, né? Certificação, talvez, do selo europeu, que seja, né? E quando a gente fala de um produto que está vindo dessa maneira, é um produto que não tem certificação nenhuma. Não tem validação nenhuma, né? Você não consegue... aprovar, você não sabe a origem. Qual é a origem quando você compra no TikTok? Ninguém sabe, né? Qual é a origem? A origem é o se foi trabalho escravo, se foi o que for também. A gente não sabe, entendeu? Se a gente tem hoje trabalhos escravos, entendeu? E problemas como teve a China pouco tempo atrás, não tinha legislação trabalhista e que as pessoas trabalhavam 24 horas por dia para sobreviver, em empresas que são
teoricamente donas, empresas que estão aí no mercado, imagina empresas que ninguém conhece. Sim. Fundo de quintal. Entendeu? E assim, é isso que eu... E a tecnologia hoje facilita essas coisas, né? Facilita a gente conseguir chegar a entender quais são empresas que são sérias, quais não são. Sim, e também eu acho que assim, né? Falando um pouco do lado moral, né? Não adianta a gente criticar 1 milhão de coisas e comprar um produto também que a gente não sabe qual é a origem desse produto, né? Sim, é igual o cara que vende um celular roubado por R$50. Mas é R$50 no celular, mas da onde veio esse telefone, né? Então eu acho que a gente... Eu comprar para os 50 e achar que eu sou malandro, né? Eu tenho uma frase que meu pai me ensinou e eu levo pra vida, né? Eu falo isso com muita gente. O mal do malandro é achar que todo mundo é otário. Isso aí, meu pai também falava isso também. Então, assim, eu acho que assim, quando a gente conversa de fato sobre a moral, né? Porque o brasileiro gosta de falar da moral, né? Gosta de falar dos valores, tudo isso. Não tem como você fazer isso e em contrapartida, apoiar certo tipo de... Mas hoje em dia está muito difícil. Você não vê mais essa questão moral. As pessoas criticam muito, falam muito, mas o valor moral hoje está difícil nas pessoas, né? A ética está difícil das pessoas. Eu acho que... eu concordo com você também. Acho que diminui, infelizmente, né? Hoje a gente fala muito, eu acho que a gente tem muito conhecimento, mas a gente não consegue... acho que a gente perdeu a essência, né? Assim, no geral, né? Eu acho que isso é em tudo, né, cara? Talvez esse imediatismo que você falou, né, de tudo ser... eu conversei um tempo atrás aqui com o Bento também, a gente falou exatamente sobre isso. Se você escuta um disco, né, antigamente você parava para escutar um CD, né? Aí você pegava um CD, sei lá, do Nando Reis, da Legião Urbana, ou do Pearl Jam, e você escutava o CD, era uma história o CD inteiro. Sim. As músicas contavam, eram coisas... Hoje em dia, a gente não consegue escutar um refrão direito, não sabe nem o resto da música, é tudo muito rápido, a gente não vive mais aquilo, né? Então eu acho que isso também... A música às vezes não consegue nem completar uma frase. Então assim, eu acho que o lado negativo dessa rapidez que a gente vive hoje é exatamente isso, né? A gente perdeu, parece que a essência das coisas, e junto com isso a gente perdeu também um pouco da ética, um pouco da moral mesmo, né? Dos valores. Porque, por exemplo, assim, quando a gente fala hoje de moral e de valores, as pessoas associam isso a algo político. Mas não, cara, tô falando de moral política, moral de educação da pessoa, mesmo, da né? pessoa. Pô, cara, eu acho que... de dar um bom dia, dar uma boa tarde, respeitar os mais velhos. Não, e assim, eu, por exemplo, quando eu pego uma empresa, uma das primeiras perguntas que eu pergunto, e a gente já deve ter trocado ideia sobre isso, é quais são os valores da tua empresa? Não, mas, cara, mas não existe empresa hoje, a gente fala muito de humanizar uma empresa, né? Se você vai humanizar uma empresa, essa empresa tem que ter um valor, ela tem que ter quais são os valores da sua empresa? Que sejam quaisquer deles, mas quais são os valores? Então, assim, eu tento recuperar isso, porque eu gosto de ver isso, gosto de comprar de um lugar que eu vejo que tem os valores que entrem de acordo com os meus, e também gosto de consumir coisas de pessoas que tenham valores parecidos com os meus. Mas não é realmente a realidade do mercado. Eu acho que hoje é tudo muito sem valor mesmo, né? Muito sem... de qualquer maneira, né? Como você falou, né? Eu acho que é importante as pessoas terem essa conversa também, de entender, de fato, que as empresas, assim como a Comex, que as pessoas, elas têm que ter uma noção de valor, né? Então, de valor, mas não de dinheiro, né? De valor mesmo. Não, valor de respeito, pelo próximo, né? Sim. De ética, né? De fazer a coisa correta, não achar que você é mais malandro. Exatamente. Né? Não achar... E a visão que, assim, eu acho que as pessoas têm, Baroni, e você já deve ter ouvido muito isso, quando eu falo... Quando normalmente o público normal escuta de despachante, ele associa logo ao carro, né? Despachante do Detran. E normalmente a visão que a gente tem é daquele cara que é o malandro que faz aquelas mutretas, né? Eu acho que essa visão do despachante, ela é, assim, para muita gente, né? Pelo menos eu sempre vi dessa maneira. E quando você conversa com um cara como você, claro que são tipos de serviço diferentes, mas a gente entende que o despachante não é o mutreteiro, né? O despachante é o cara
É um cara que entende. Que entende, que é o facilitador, mas que faz as coisas da forma correta, né? Mas é um facilitador na questão de legalização. Sim. Né? Às vezes as pessoas vão achar facilitador, né, que foi lá... Não, facilitador justamente mas assim, sim faz do processo, da forma do processo correto. Né? O despachante aduaneiro, ele é muito importante na operação do comércio internacional, sabe? Porque tem um bom profissional, lógico. Sim. Tem que ter o conhecimento sobre o que você está fazendo. Porque acontece, a gente, na verdade, é o assessor do importador. Quando o cara compra lá fora, você que vai dizer para ele como é que ele vai trazer aquela mercadoria, se pode trazer, se não pode trazer, como é que ele pode trazer, qual é a carga tributária. Você vai ajudar ele a montar o sonho dele. O importador, ele ali é o negócio dele. Então você vai ajudar ele, você ajuda ele a transformar aquilo em realidade. Sim. Né? Eu quero comprar um vinho lá na Itália. Como é que eu faço aqui? O despachante aduaneiro, ele vai dizer para ele assim, ó, tu vai trazer vai te assim, vai fazer assim, tu vai ter esse documento, tu vai fazer esse cadastro. Ele é quase como um conselheiro também. Isso aí é. Eu tive um cliente, agora há pouco tempo, uma reunião com um cliente novo que entrou lá, que tinha essa questão aí do despachante aí, que ele era de outro estado, ele é de outro estado, e aí, indicado por um outro cliente meu, ele não queria fazer nada no Rio. Eu falei, pô, vamos trabalhar para trabalhar. Não, mas como é que é? Não, porque aí tem que dar aqui. Não tem que dar nada, cara. Tem que ter o documento correto, pô. Não, porque a gente tem uma história. Não tem história nenhuma, cara. Isso não tem nada, cara. Aqui tem. E se você disser para mim, que é onde vem os valores da Comex, se você disser para mim, que você vai querer fazer esse tipo de caminho, eu vou dizer para você, então não vou trabalhar contigo. Não vai sujar teu nome por causa disso. E eu tenho meus clientes, pô. Eu acho que assim, um dos maiores valores que eu tenho e que eu passo para a Comex é o seguinte: os clientes não são apenas clientes, eles são nossos parceiros. Então, assim, o cara confiou a mercadoria dele comigo, o cara confiou o dinheiro dele comigo, ele confiou o processo dele comigo, ele acreditou no meu trabalho. Eu não posso simplesmente tratar o trabalho dele como só mais um. Sim. Sabe? Eu não posso só pensar no que eu vou ganhar com ele. Eu tenho que fazer com que ele fique satisfeito, porque ele vai levar meu trabalho para outros e ele vai importar mais, né? E ele vai fomentar a empresa dele. Quanto mais satisfeito com a importação ele fique, mais ele vai importar. Pô, senão o cara vai desistir. Eu tenho uma cliente que não passa. Aí ele falou, não tem. Ele, pô, cara, eu queria escutar isso, porque eu conversei com não sei quantos despachantes aí no Rio de Janeiro. E aí eu falei, não, aqui não tem nada disso, cara. Aqui. E outra coisa, foi o que eu te falei. Outra coisa, eu vou entrar na tua operação lá atrás. Não, mas eu tenho uma equipe. Tudo bem, tu pode ter uma equipe que faça a documentação, mas eu vou entrar junto com a tua equipe. Porque eu vou facilitar o teu trabalho e o meu, que é cuidando da documentação desde o início. Eu não vou esperar chegar aqui para dizer para você que está errada. Eu vou te assessorar lá atrás, lá atrás. Sim. Eu entendi isso ao longo do tempo, né? Agora eu tinha uma cliente que ela desistiu do comércio internacional. Ela trazia e aí ela acabou indo para outro cliente porque era mais barato, o despachante era mais barato. E aí o cara fez um monte de besteira, foi para outro, e foi para outro, e foi para outro. E ela não teve a humildade de chegar e dizer, pô, não, teu trabalho é legal. No final ela fechou. De tanto prejuízo que ela teve, fechou. Então a gente é importante por isso. Porque se eu fazer um mau trabalho, eu vou levar prejuízo para ele. E às vezes é um prejuízo muito grande. Às vezes é que eu vou fechar a empresa dele. Sim. Sabe, né? É porque a gente não está falando de importar um celular, né? A gente está falando de importar uma carga inteira. Isso aí, entendeu? Então tem que ter um trabalho. É uma responsabilidade também, né, mano? É uma responsabilidade. Eu acho que isso que você falou, a parte de realmente dos valores, né? E eu acho que o cliente, ele gosta de ver isso, né? Ele entende isso, cara. E assim, quando você faz de verdade, tudo tem que ser de verdade, né? Sim. É o teu comprometimento, a tua entrega. Eu tenho um cliente que ele está trazendo um produto agora, e aí o representante veio, só que o representante também vende aqui no Brasil, né? E aí o representante tentou vender para ele que comprar dele, nacionalizar, era mais barato do que ele importar. Mas se ele comprar do cara direto, meu trabalho acabou, né? E aí o cara me pediu uma informação, eu falei, não posso te dar informações, porque informações é do meu cliente,
Isso é uma coisa ainda confidencial, Sim. tem que ter autorização. Se ele me autorizar, não tem problema. Eu fui perguntar ao cliente, falei, cliente, fulano me pediu para informação, porque, Vicente, esquece isso. Ele quer que eu pare da importação e faça. Não vou economizar. Eu falei assim, não vou economizar 10, 20 mil reais para ter dor de cabeça. Prefiro ter você que eu não tenho dor de cabeça nenhuma. Sim. Não. Então, isso é... Eu acho que isso é um Passa reconhecimento. confiança, né? É um reconhecimento. É sinal que você está fazendo certo, Sim. né? E, assim, nem tudo é dinheiro. Total. Né? Nem tudo é dinheiro. É a qualidade que você apresenta, é a transparência que você apresenta, é comprometimento. Eu digo que tem que ter o comprometimento com aquilo ali. Sim. Se é meu e eu me preocupo, o que é das pessoas, eu tenho que me preocupar 2 vezes mais. Né? A responsabilidade minha aumenta. Com certeza, né? Por isso que você tem 21 anos aí, né? Isso aí, espero ter mais 21. Amém. Né? Mas é justamente isso, assim, cara. Eu olho... E quando eu vejo que assim, a gente está do lado de pessoas realmente que tem noção de valor, né? A conversa muda, né? Isso é de verdade, né? Com certeza. Então, quando você falou no começo, você falou algo que me deixou meio intrigado, né? Você falou que o Brasil está trazendo um sistema e que esse sistema vai revolucionar o mercado na parte da importação. Me fala um pouquinho mais sobre esse sistema e o que você já tem visto de diferente que pode acontecer agora nos próximos meses. Na verdade já está acontecendo. Começou no ano passado, é o do INPE, Declaração Única de Importação, que ela vai jogar todos os órgãos anuentes numa mesma declaração, porque hoje a gente faz os processos para os órgãos anuentes, né, quando tem órgão anuente, e também a declaração final, que é a declaração de importação, que vai para a Receita Federal. A do INPE ela vai centralizar. Então, ela vai facilitar o processo. Então, se a gente hoje faz um processo para a agricultura, depois o mesmo processo, às vezes, por exemplo, o azeite, ele tem Anvisa e MAPA. Aí tu faz o processo para Anvisa, faz outro processo para o MAPA, depois tu faz outro processo para a Receita Federal. Vai fazer isso aí. E aí demanda tempo, porque demanda sistema, né? E a Receita entendeu que isso é complicado. E ela vem trabalhando esses anos todos e ela tem um sistema novo chamado do INPE, que vai acabar com tudo que a gente tem hoje, com a questão de importação, com a licença de importação, com a LPCO, né, de liberação direta do órgão anuente. E ela criou a do INPE, Declaração Única de Importação. Já tinha criado a DUIA, que é a Declaração Única de Exportação, alguns anos atrás. Sim. E agora criou a do INPE. Então, você vai registrar logo que chegar a mercadoria e vai passar pelos órgãos anuentes. E aí, todo esse sistema... Tudo no mesmo lugar. Tudo no mesmo lugar. E ele vai ter o auxílio da IA. Né? A Receita usou a tecnologia para auxiliar ela. Né? Então, e isso é algo que... Nem todos os países têm todos esse processo. Ou todos os países... A maioria dos... Não, esse processo de IA, não. Por isso que vai revolucionar. Então, o Brasil está saindo na frente. Está saindo na frente, entendeu? Os países têm lá uma burocracia muito menor, sim, alguns países, né? A gente sabe que alguns países têm uma burocracia menor, mas o Brasil está sendo à frente com um sistema, ele é um sistema, entendeu? Com maior confiabilidade, né? Ele tem uma segurança maior nas informações, sim, e ele consegue, entendeu, fiscalizar muito melhor. Ele vai ter um auxílio de uma IA, que é muito mais rápido, né? Então... A velocidade, ele vai conseguir diminuir aí, são prazos de 20 dias, vão cair para 3 dias, para 2 dias, né, ao longo do tempo. Então, isso vai trazer um ganho muito grande, que eu vejo, apesar de algumas pessoas céticas, que dizem que vai dar certo, não vai... sempre tem, né, cara? Mas eu acho que vai trazer um ganho para a importação muito grande, porque vai trazer uma velocidade para isso. Vai trazer uma transparência muito maior, né? Também tem um lado ruim que eu vejo ali, que o profissional vai ter que ter um conhecimento maior. Mas é ruim para quem não tem conhecimento. Você vai ter que ter um cuidado maior, porque é uma declaração. Porque quando você faz um órgão anuente, e aí eles viram o anuente, isso aqui está errado, vou acertar aqui. Quando for para do INPE, já era. Muito disso, não tem como, né? Então você vai ter que ter Mas isso eu acho que já faz parte do processo. Não é porque você tem uma facilidade de uma pré-análise ou não, que você vai fazer de qualquer jeito. Eu acho que você tem que fazer com qualidade de qualquer momento. Você vai ganhar tempo
E vai também fazer a galera ficar mais atenta, né? Vai, né? Vai ter uma fiscalização muito maior também, né? Com certeza. Aí você vai ter, ela vai seguir parâmetros, ela vai pegar o fornecedor, com o importador, com o NCM, com a mercadoria, e ela vai analisar muito mais rápido se em algum lugar do Brasil teve algum problema com aqueles parâmetros. Se não teve, porque agora não fala mais de cada lugar, né? É único. Se não teve, não tem sentido também travar, né? Agora, se tem uma mercadoria que aquele produtor toda hora tem um problema, o importador toda hora vai conferir tem uma carga errada, esse cara vai ser parado ali, né? Então, você vai ter uma velocidade maior, vai dar uma atenção maior para esses pontos que, às vezes, pelo tempo, acaba passando, né? Eu acho que vai ter um ganho muito grande para a gente, o Brasil, já é falado lá fora, né? Está construindo aí, está em transição, deve terminar agora. A gente normalmente critica muito o Brasil o tempo todo, né? Quando a gente vê algo... Mas em questão de tecnologia, de sistemas, de fiscalização, o Brasil sempre foi elogiado e é o maior de todos. Pô, legal. E a gente tem a Receita, o comércio internacional nesse ponto, eles são bem focados. Visto, né? Estão sempre na frente, estão sempre inovando, sabe? Eles estão sempre preocupados. Eles não estão só preocupados em arrecadar, eles têm uma preocupação também em facilitar o trabalho, sabe? Em ter uma fiscalização mais transparente, mais exata, mais correta, para que ajude a todos, viu? Aí ele diz assim, mas aqui eu tive um problema, são pontuais, né, cara? Ninguém, nada é 100%. Ainda mais tratando também de Brasil, né? Mas assim, não tem, eu entendo isso, né? E dependendo do ser humano também. É mais do ser humano ainda, né? Volta aquela história do copo cheio e copo vazio, dependendo do seu ponto de vista, você vai olhar. Verdade. Mas eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. Cara, quando a gente fala muito de internacionalizar, a gente falou o exemplo do vinho, da massa da Itália, né? Essa tua paixão também pelo comércio exterior veio de viajar, de conhecer outros lugares, de conhecer outras culturas? Você tem isso? Não, veio mesmo do trabalho mesmo, sabe? Da diversidade, sabe? Assim, porque não é tudo fácil, não. Não, tudo imagino. Complicado, mesmo que a gente consiga. Só o que você já falou aqui do que você faz, pra gente acaba sendo um pouco mais fácil porque a gente tem um domínio maior. O convívio também. Mas eu já sofri muito, já tive muitas dores de cabeça, muitas noites sem dormir. A gente fica até hoje, tem problemas. A responsabilidade da carga do cara. E tem que ter, não que seja, mas, sabe, é paixão pelo trabalho, sabe? Quando você tem um problema... eu tenho um cliente agora há pouco tempo que eu resolvi um problema que ninguém conseguia resolver. E aí eu resolvi, e aí ele falou assim, tu abriu minha porta, porque toda hora tem um problema assim, agora eu vou te dar para você resolver todos. Falei, tá beleza. Bom, né? Sabe? A gente resolveu agora um problema de uma exportação, que era uma devolução de mercadoria. Se eu dissesse assim, em tempo rápido em um dia, lógico, todo mundo vai conseguir. Ninguém vai dizer, eu desbaraço em 3 horas, sim. Mas era uma devolução de mercadoria, onde eu tinha que fechar o armazenagem, transferir a importação para exportação, conseguir o booking, conseguindo que fizesse a companhia liberasse a demurge para poder pagar e transferir, ainda de fazer o desembaraço. A gente conseguiu num dia. Mas foi desde manhã e o dia inteiro. E está em cima. Então, quando você resolve, é muito satisfatório. Sabe? Quando o cliente fala assim, caramba, tu conseguiu resolver. Legal. Isso, para mim, não tem preço, sabe? Cara, a gente está falando de mercadoria que cada dia vale muito dinheiro, né? Sim. Cara? Então, realmente ter essa noção, né? E vou te falar, no comércio internacional, para alguém chegar para você dizer obrigado, é difícil. É difícil. Pode salvar e fazer um quadro, irmão. Não tem, cara. Todo cliente que às vezes diz lá, porque todo mundo reclama, tu também não vai ser 100% perfeito a vida toda. Claro que não. Que sai, e aí o cliente sai, aí o cara não tem a coragem de dizer para você que o teu trabalho é melhor. Eu só tive teve um cliente uma vez que o cara voltou, realmente, você não tem como. E há pouco tempo a gente teve uma que ela falou, não tá dando certo, vou tirar. Pô, a gente fazia tudo para ela. E aí ela saiu. Sim. Tirou uma parte lá. E aí esse finalzinho do ano,
vou te ligar, vai te pedir desculpa, mas realmente, igual o teu trabalho, não tem. Tô voltando tudo pra você de novo. Eu falei, tá bom, obrigado. Isso eu falo assim, né? Talvez seja um pensamento ruim. Mas, cara, às vezes eu vejo muito assim, né, na minha área, né? O cara vai fechar uma produção mais barata e tal. A gente, pô, fica triste, né? Que tá perdendo um cliente, às vezes. Mas, cara, quando ele volta porque ele não gostou do cara, ou então fez eu não vou mentir, o prazer que tu tem também de ver, eu acho que é maior do que conquistar o cliente pela primeira vez. Porque tu fala, cara, realmente, né? Eu acho que eu tenho um valor aqui. Né? Eu tenho um cliente lá, que é hoje lá, que assim, eu tenho um valor de comissão. Sim. E eu não abro mão disso porque eu acho que se você tem uma qualidade... Sim, é o teu valor. Você tem que cobrar por ali. Não vou... eu acho, é muito pouco negociável, porque você tem que se valorizar. Se você começar a fazer aqueles caras, não, vou te pagar R$500, então tá bom, então me dá R$500. Não vou. Então, até porque eu acho que você vai acabar não fazendo um trabalho legal. Sim. Vai chegar um momento e vai assim, pô, não tá nem pagando isso aqui, deixa esse cara pra lá. Não, e às vezes o de 500, o que pagou 700, vai ter mais atenção pra ele. E aí ele foi lá no escritório alguns anos atrás, indicado por um fiscal da agricultura. Não, eu falei, meu valor, trabalho, não, sim senhor, é assim, ele fala assim, não, tá muito caro, o fulano ali da China ali faz pela metade. Tá bom, então... Mas eu tô à disposição aqui, se eu precisar de uma ajuda, eu tô aqui. Aí ele foi pra lá, ficou um ano com o cara só fez besteira, viu? Aí ele saiu e não voltou pro escritório, não, ele foi pra outro, fez mais besteira ainda. Aí ele voltou. Aí ele falou assim, pô, não, vim aqui que eu fui pro fulano, é muito meu amigo, mas, pô, pagava 40 mil de armazenagem, não sei o quê, aí o outro, eu falei, então, mas o senhor sabe, não, tô perguntando quando você cobra, não, eu vou te pagar, você cobra. Agora eu vou pagar mas eu quero trabalhar contigo. Falei, tá bom, e tá lá até hoje, cara, sabe? Sim. Então isso é satisfatório, isso é o que me faz, e eu sou apaixonado pela profissão. É diferente, né? Quando tu vê alguém que gosta realmente do que não faz. É né? o que não era o meu objetivo quando eu era criança, mas caí de paraquedas, né? E me apaixonei. E esse é legal, cara. Eu gosto, sabe? Muito. É a minha vida, deu ali. Assim, a gente conversando sobre isso, assim, se você fosse aconselhar alguém que está começando agora na profissão, que pensa em trabalhar com comércio exterior, da maneira que fosse despachante ou qualquer outra dentro desse processo, qual o conselho assim que você acha fundamental, que você gostaria de ter recebido talvez, ou que você daria mesmo assim para essa pessoa? Na verdade, eu tive essas... Eu fui incentivado também, né, lá dentro, eu me mostrava as coisas boas. Então, acho que você tem que ter ética. Acho que a pessoa, para começar, ela tem que ter ética, ter certeza do que ela quer. E assim, tem que ler, cara, tem que gostar, tem que ler a legislação, procurar entender o porquê aquilo acontece. Não é simplesmente, a liberação é assim, mas por que é assim? Eu acho que você tem que questionar. Eu acho que que a gente está falando na juventude, acho que ninguém questiona mais nada. Sim. Né? Eu acho que as pessoas só aceitam, aqui, né? falou, tá falando. Não é isso. É questionar a profissão. Mas o fulano ali tem um caminho mais rápido. Não é. O caminho mais rápido nem sempre é o melhor. Na verdade, você quando chegar lá na frente vai chegar antes de mim, mas vai ter uma hora que você vai lá para trás. Sim. Vai perder tudo aquilo que você percorreu, sabe? Acho que tem que ter ética no processo, tem que ter transparência, tem que ter comprometimento. Eu acho que é uma profissão muito legal. É uma profissão muito boa. Ela foi pouco valorizada, hoje ela está em uma crescente, né? Mas é muito bom quando você conhece, quando você fala com propriedade, quando você conversa com as pessoas, e peraí, é assim, vamos fazer, e que você transforma aquilo que você falou em verdade, sabe? Sim. Porque você falou pro cara, faz assim que vai dar certo, e aí o cara faz e dá certo de fato. Tem que dar certo. Com certeza, né? Tem que ter um saldo positivo, você né? tem que falar a verdade. Não adianta você contar a história. Com certeza. Cara, pra gente chegando perto do final, qual cliente hoje é o cara que procura a Comex? Isso a gente falando para um futuro cliente, ou que seja, quem é o cara que vai te procurar?
É o cara que está querendo o quê? Ele está querendo importar o quê? Ele está querendo trazer... Tem um mínimo de quantidade do que o cara vai trazer? Tem algo assim? Tem um nível de cliente, por exemplo, ó... A Comex atende somente grandes mercados, somente grandes empresas. A gente tem isso hoje, Guarani? Não. Comex atende o importador que quiser importar. A gente hoje, o comércio é muito amplo. Então, hoje a Comex ela acabou se especializando. A gente foca hoje em alimentos e bebidas. Sim. Então, nosso maior foco hoje é alimentos e bebidas. A gente trabalha com a maioria dos nossos 90% dos importadores é de alimentos e bebidas, né? Então, mas todo importador que quiser importar, que precisar da assessoria, a gente está ali para assessorar. E assim, não importa se ele tem 10 lojas, se ele tem 100 lojas, ou se ele está começando, se vai importar 2 garrafas. A gente deu um dos valores assim, todos são iguais. Tá? Eu não vou medir quem ele é, nem vou medir quanto ele tem. Eu vou medir o que ele precisa e se for correto, dentro da legalidade, eu vou fazer. Eu vou ajudar a assessorar ele a transformar aquilo ali em verdade, né, em realidade. Ajudar ele a trazer, se ele já é um portador assíduo, que veio de um outro profissional, que precisa de uma ajuda melhor, uma assessoria melhor, está procurando, eu vou ajudar ele a melhorar a operação dele. Se é um importador que está começando a operar, que quer saber como é que faz, eu vou ajudar ele a criar a operação dele e vou assessorar ele a seguir. Então, a Comex, hoje, ela é voltada para ajudar quem quiser importar. É uma assessoria desde o início do processo. Né? Você falou algo interessante também de... O cara que quer importar, ele tem um sonho, né? E você tem a responsabilidade de... Porque, na verdade, todo negócio é um sonho, né? Sim. Eu costumo dizer, a não ser que você tenha herdado do teu pai, mas todo negócio um dia ele foi pequeno. Todo grande um dia foi pequeno. Sim. Né? Então, acontece... Por que eu vou dizer que só porque o cara é pequeno eu não vou dar valor para ele? Aquilo é o sonho dele, eu não tive meu sonho, não alcancei. Né? Sim. Então, assim, cheguei lá. Então, eu acho que a nossa função na Terra, né, no mundo, é passar o que a gente aprendeu, dividir o que a gente conquistou, sabe? E passar para a humanidade, para as pessoas, o bem. A gente não é melhor do que ninguém. A gente não é... Eu digo que a gente fez algumas escolhas melhores. Sim. Só isso. E às vezes a gente já errou também, né? Já, mas aqui eu errei pra caramba. E isso também não define quem a gente é, né? Às vezes um erro, né? Ou algo assim. Assim também como um mínimo acerto também não define que a gente é brilhante. Então, o Eike Batista mesmo diz, ele fala no podcast desse que tem que errar pra acertar. Que ele errou pra caramba. E que se não errar, tu não vai acertar nunca. Sim. Então eu acho que o erro faz parte. Com certeza. Né? Você vai errar. Eu falo pra minha filha isso. Eu falo, filha, o pai tá te ensinando para poder te ajudar a fazer a tua vida quando crescer, que o mundo é difícil, mais fácil. Isso não significa que você não vai errar. Não, você vai errar. Com certeza. E se você errar, tá tudo bem. A gente vai parar, ver o que aconteceu e vamos seguir, vamos acertar. Então, eu também cometo às vezes alguns erros, né? Claro, não. Eu acho que você não é o fim do mundo, é parar, sabe? Eu acho que o bonito do erro, né? Meio estranho de falar isso, é quando você consegue realmente ter a humildade. Sim. Primeiro, de reconhecer que você errou e de querer aprender com aquilo. Então, quando você aprende, você evoluiu. Então, às vezes, olha só o que o erro te trouxe. Ele te trouxe uma evolução. Talvez você ficaria ali estagnado para sempre. Mas, às vezes, talvez já o mínimo erro que você cometeu, você teve uma oportunidade de evoluir, né? Eu falo isso também para os meus filhos, falo isso também com o pessoal da agência. Cara, errar acontece. O que não pode acontecer é a gente gostar de errar. Isso, Agora, o cara virar errar... rotina. Virar rotina. Agora, errar acontece. Erro é humildade. Reconhecer e acelerar, vamos melhorar. Então, assim, isso demonstra muito... Isso é valor, né? É o que a gente falou, né? É muito isso. Então, assim, acho que é isso. A gente conversou, teve uma verdadeira aula hoje de comércio exterior. Eu aprendi muito com você. Eu acho que o Projecast ele existe justamente para isso. É para a gente
Eu, particularmente, gosto muito do que você falou no início, né? Eu gosto muito de conhecimento, eu gosto muito de aprender. Então, assim, eu tô sentado aqui ouvindo você falar sobre comércio exterior e minha cabeça tá aqui borbulhando, né? Pensando, eu gosto de aprender. E eu acho que as pessoas que têm empresas, as pessoas que são empresários, as pessoas também que estão começando a iniciar mesmo a sua vida empresarial, elas gostam de aprender. E o Projecast existe para isso. É uma conversa... O aprendizado, ele agrega, né? Com certeza. Ele te faz crescer, né? E é seu, né? Ninguém tira. Ninguém tira. Todo mundo tira dinheiro, tira tudo. Mas o que você aprendeu, ninguém tira. Né? Eu falo exatamente sobre isso, né? Então, Baroni, cara, prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço aí pela oportunidade aí. Esse é o nosso primeiro Projecast de 2026. Eu fiz questão que fosse com você, porque obrigado aí, né? Esse convite foi muito legal mesmo. A gente tem uma relação muito boa, então assim, olhar, ver pessoas como você fazendo realmente a diferença no seu nicho de trabalho, fazendo realmente a diferença onde você atua, isso pra gente que olha do lado de fora é visto como uma referência. Então, assim, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço aí, espero ter agregado aí, ter ajudado. É muito bom também, dividir esse conhecimento, essas histórias, né? É isso. E espero que isso influencie outras pessoas a terem o conhecimento, a aprenderem, né? Com certeza. Também ir para a profissão de uma forma legal. É bom demais. Né? É bom demais. Fazer o que gosta é bom demais. Né? Fazer com verdade. Com certeza, cara. Fazer com verdade o que gosta é bom demais. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha curtido bastante esse papo aqui que a gente teve. Falando diretamente com você agora, não esquece, se você assistiu até aqui, se inscreve no canal. Siga também o canal Instagram da Comex. A gente vai deixar o link aqui para você também. Não deixe de seguir lá. E aí a gente vai ter vários conteúdos assim como esse. Assim na Comex também. Mais uma vez, Baroni, muito obrigado. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer todo nosso. A conversa foi sensacional. Obrigado, irmão. Um abraço. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço.